18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. É isso aí, a partir de agora, com você no 18 horas até às 7 da noite, com as notícias mais importantes do dia pra você. Comigo, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime, muito boa noite pra você, pra todos que acompanham agora a nossa programação na Rádio Mix Manaus. Sextou, né, meu povo? Já manda aquela foto, aquele vídeo, participa com a gente do nosso programa, manda uma mensagem pro nosso WhatsApp, que é o 994887592. E vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto e segue a gente lá nas redes sociais. No @18 horas news. 18 horas. Trânsito. E a gente começa sabendo como é que está a volta para casa com o repórter André Meirelles, que está com um carro do 18 horas pelas ruas da cidade. Boa noite, André. Muito boa noite pra você, Karine, Kennedson, aos ouvintes ligados aqui na 100.7. Olha, sem chuva nesse momento, mas mesmo assim o trânsito em algumas vias aqui da capital amazonense está bastante concorrido. A gente passou pela Avenida Humberto Calderaro, tá aquele trânsito moderado, e também pela Avenida Maripiranga, ali no sentido volta pra casa, né? Sentido centro-bairro, desde as proximidades do Ipaã em diante, tá um trânsito bastante lento por aqui. A gente já passou por ele, né? Teve dificuldades. E agora a gente está acessando a Avenida Torquato Tapajós. Por aqui o trânsito até o momento está tranquilo, porque a gente está se aproximando ainda do comecinho da Torquato Tapajós, mas daqui a pouco, claro, tem mais informações do trânsito. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje. O governo do Amazonas divulga balanço da segurança e afirma que os números são historicamente positivos. Mas na avaliação do Atlas da Segurança Pública, o Amazonas é o segundo pior em feminicídio e assassinatos em geral. Em Manaus, 2 mulheres são presas por comercializar e aplicar medicamentos irregularmente, entre eles as canetas emagrecedoras. Eleições 2026, pelo menos 10 secretários municipais devem deixar os cargos até o dia 4 de abril. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques do dia, as informações mais importantes para você a partir de agora, 6 horas e 3 minutos, no programa 18 horas de hoje, sexta-feira, dia 9 de janeiro de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E começamos o programa 18 horas de hoje falando sobre a segurança pública ou a crise na segurança pública. Mesmo com todos os índices negativos do Estado, a Secretaria de Segurança fez hoje coletiva para anunciar números históricos positivos. Parece até piada, mas foi verdade, né, Kennedson? Pois é, Karime, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas divulgou hoje esse balanço que mostra a redução significativa no número de roubos em diversas modalidades na capital amazonense. Entre elas, os roubos de veículos, celulares e também no transporte coletivo, além do aumento nas apreensões de drogas. Segundo o que foi apresentado, a redução de roubo de veículos foi de aproximadamente 91% de 2011 para 2025. Nos casos de celulares, a redução foi de pouco mais de 34%. Com a recuperação de milhares de aparelhos por meio do programa Recupera Fone. Bom, e os números seguem, mas é preciso lembrar que as delegacias de todo o estado funcionam em horário comercial, gente, só até às 5 da tarde. Fecham fim de semana e feriado. Eles seguem falando os números positivos, só que a gente lembra dessa situação que o quê? Tudo dificulta para que a população possa registrar um boletim de ocorrência. Imagina, uma delegacia que fecha às 5 da tarde, fecha sábado, domingo e feriado, como é que você vai registrar um boletim de ocorrência? A gente sabe dessa dificuldade. E em muitos dos casos, mesmo com as delegacias abertas, o que acontece? Tem 1 ou 2 pessoas. O cidadão chega lá e não consegue registrar o boletim que ele quer. Daí ele é encaminhado, ele é orientado a fazer isso online. Só que aí gera uma outra confusão, não é? É uma dificuldade muito grande, porque para você ter acesso à delegacia interativa da Polícia Civil,
você precisa ter os dados atualizados no site Gov. A partir daí, você vai conseguir cadastrar o boletim de ocorrência. Só que não é algo simples, Karime. Principalmente pessoas idosas ou até mesmo pessoas que precisam fazer algo rápido, estão sob emoção naquele momento. Acabei de ser roubada, acabei ali de passar por um caso de violência doméstica. Você imagina o psicológico da pessoa ao preencher uma lista interminável e, além disso, com muitas dificuldades. Ou seja, o processo é grande, é técnico e muita gente acaba desistindo no meio do caminho, Karime. Parece que é feito de propósito, né? Além de todas as dificuldades de você encontrar uma delegacia aberta, pessoas que consigam lá estar para registrar o seu boletim de ocorrência. Vou lembrar aqui em dezembro, que a gente trouxe aqui no 18 horas o caso da agente que estava sozinha numa delegacia no fim de ano. Sozinha, gente. Isso foi na zona norte de Manaus, Karime, que é uma das maiores centrais de flagrantes da nossa capital. Imagina o número de pessoas que chegaram lá para tentar fazer boletim de ocorrência, para tentar ser atendida, e ela estava sozinha no fim do ano. É possível registrar um boletim de ocorrência? Não. Esses números que foram reduzidos são verdadeiros? Dificilmente. Isso porque eu vou lembrar aqui dos números do Atlas da Violência de 2025, que aponta o estado do Amazonas como o segundo pior estado do Brasil em números de feminicídios. Tem a segunda maior taxa de assassinatos de mulheres por 100 mil habitantes. E nesse mesmo levantamento do Atlas da Violência, o Amazonas ficou em 4º lugar no país, considerando a taxa geral, gente, de homicídios por 100 mil habitantes. O Amazonas ficou no índice com 36,8%, ou seja, é o 4º pior estado do Brasil em número de assassinatos em geral. Isso daí a gente está falando sobre jovens, Karime, a partir dos 15 anos vai até os 29 anos nesses números. Homens e mulheres, a gente tem esses dados, homens e mulheres dessa faixa etária. Sim. Ou seja, a gente tem um grande número de jovens perdendo a vida no nosso estado do Amazonas. E é muito complicado, Karime, o governo do estado do Amazonas marcar essa coletiva de imprensa para poder comemorar os números e que são, no mínimo, duvidosos devido a tudo que a gente tem acompanhado de relatos não apenas de autoridades que entendem do assunto de segurança pública, mas também como da população. E é o momento em que a gestão Wilson Lima, ela foi apontada pelo 2º ano consecutivo como a pior do país, segundo a pesquisa Atlas Intel, divulgada no fim de 2025. E entre um dos itens lá que o Wilson Lima ele foi considerado pelo 2º ano pior governador do Brasil, um deles era simplesmente segurança pública. Imagina, para a surpresa de zero, né? De 0 pessoas aqui do estado do Amazonas. Essa pesquisa do Atlas Intel ouviu os amazonenses e avaliou pelo 2º ano consecutivo. O governador Wilson Lima ganhou como o pior governador do Brasil. E sem dúvida alguma, um dos quesitos que foi perguntado foi a respeito da segurança pública. E a avaliação dele foi tão ruim que foi um dos índices que puxou para baixo mesmo a avaliação do governador Wilson Lima. Lembrando que em dezembro, né, o governador disse que investiu R$1 bilhão na segurança e na outra ponta a população não vê esse resultado. Ele fez uma coletiva em dezembro do ano passado, o governador Wilson Lima, dizendo que investiu R$1 bilhão em ações e que a segurança pública agora sim está maravilhosa, só que na outra ponta, no dia a dia, a população não vê isso. Pelo contrário, o que a gente sente é insegurança, nunca registrada antes da história do estado do Amazonas, tá? Nós temos o quê? As ações de fato, as ações das facções criminosas em todo o Amazonas. Temos bairros, temos ruas dominadas pela criminalidade, onde só se entra com autorização das facções, gente. Pode ter assistência social, pode ser reportagem, pode ser a própria polícia. Simplesmente não entra nas ruas que são dominadas só com autorização. Quando isso existiu na história do estado do Amazonas? Nunca. Vamos lembrar também da fuga de 14 detentos em dezembro, lá em Maués, e até agora só 7 foram recuperados. Isso a gente está falando da fuga, Karime, lembrando de todo aquele contexto que a gente já tinha falado aqui no 18 horas, sobre a precariedade nas delegacias dos municípios do interior do estado do Amazonas, a falta de aparelhamento desses policiais para combater o crime organizado.
aliado à falta de profissionais para poder vigiar os presos, ou seja, é um colapso total nesse sistema de segurança. E é muito impressionante de uma forma negativa o quanto o governo Wilson ele consegue anunciar esses números que com certeza eles são duvidosos ou até mesmo passíveis de questionamentos, porque é a percepção popular, é o que a população fala nas ruas. Então esses números apresentados hoje dificilmente representam o que essas pessoas estão vivendo nas ruas. Essa estatística, ela pode representar a realidade de gabinete, de quem vive ali com certeza em condomínio de luxo, está muito distante da ponta, ou seja, no local em que a população lida diariamente, Karine. De quem circula aí com carros blindados é muito diferente a realidade de quem pega ônibus, de quem pega um aplicativo. É uma outra realidade, Kennison. A gente lembra aqui que nós já conversamos com especialistas de segurança pública que disse que para reverter essa situação, essa crise, essa falência na segurança pública do Amazonas, a gente vai passar por um prazo de 10 a 15 anos. Então, tamanha a situação em que a gente se encontra na segurança pública. A repórter Nathalie Moraes, ela acompanhou essa coletiva, traz os detalhes aqui pra gente agora no 18 horas. Nathalie, boa noite. Esses dados apresentados pelo governo, de fato, não refletem a realidade da população, não é isso? Boa noite. De forma alguma. Muito boa noite para você, Karime, Kennedson, e para todos que nos acompanham na noite desta sexta-feira aqui no programa 18 horas. Karime, a coletiva apresentada pelo governo do Amazonas nesta sexta-feira escancara mais uma vez uma farsa na narrativa da gestão Wilson Lima. Por quê? Enquanto o discurso oficial fala em quedas históricas, não sou eu que estou falando, não. Inclusive, se você for até as redes sociais do governo do Amazonas, o título do vídeo, do material que está sendo divulgado para as redes sociais é exatamente esse: quedas históricas nos índices da violência. E quando a gente vai para as ruas, Karime, a gente sabe que não é bem assim. Vocês falaram de vários pontos aí sobre a situação da insegurança, não somente aqui na nossa capital, mas a gente vem precisando de reforço no efetivo de policiais, e os policiais que estão aí estão sem fardamento, sem armas adequadas, com muitas vezes com viaturas alugadas que não estão sendo pagos os aluguéis de forma devida. É uma realidade completamente diferente do que é vendido aí nas propagandas, porque o governo vem tentando vender números frios de grandes conquistas, mas vem ignorando o que as pessoas passam nas ruas diariamente. Eu quero, se a gente fizer uma enquete rápida aqui, pedindo para os nossos ouvintes mandar um áudio pra gente, falando se eles têm medo de sair com o celular na mão para ir no mercadinho da esquina, todo mundo vai dizer que sim, Karime. Eu, quando ouço o ronco da moto, eu já sinto um frio na espinha. Não é? Né? Infelizmente. Já pensa que vai ser um assalto, né? Infelizmente, gente. A gente vive é a nossa realidade. Tem gente que quando passa o motoqueiro fecha até a porta com medo de ser um assalto. E aí hoje, né, o governo vem vendendo, né, o programa Amazonas Mais Seguro, mas é realmente uma realidade vazia, porque a gente tem hoje delegacias sucateadas que funcionam em horários comerciais. Isso é algo realmente irreal. Há minutos antes aqui do programa começar, a gente conversava sobre uma situação da delegacia localizada ali na Altaismirim, na zona leste de Manaus, onde existe uma demanda altíssima que funciona em horário comercial. Na última vez que eu estive lá, por exemplo, os investigadores chamaram a reportagem porque os criminosos tentaram arrombar a delegacia. Parece piada, mas não é. Essa, infelizmente, é a nossa realidade, mas a narrativa apresentada pela Secretaria de Segurança Pública mostra que os números reduziram drasticamente, só que isso não existe. Manaus é a capital com o maior número do Brasil de assaltos a aparelhos telefônicos, a aparelhos celulares. Não sou eu que estou dizendo esses dados, eles constam no Anuário da Segurança Pública, divulgado em agosto de 2025. São dados que ainda são muito recentes e a gente não pode vender isso como se fosse realmente uma mudança estrondosa. Só que além da diminuição em roubos, o secretário de Segurança Pública do Amazonas, eu estou falando aí do Coronel Vinícius Almeida, ele foi além, Karime. Ele disse que a gente teve redução em números de feminicídio, mortes violentas. Inclusive, eu separei um trechinho dessa entrevista coletiva. Vamos conferir.
redução de 33%, colocando um menor taxa, né, que é a divisão da quantidade de homicídios pela quantidade da população. Então é a menor dos últimos 20 anos, mas na capital essa redução foi ainda mais brutal. Nós temos uma redução de 45%. 18 horas. Karine, Kennedson e ouvintes, a gente ouviu aí a fala do secretário de Segurança Pública do Amazonas, o coronel Vinícius Almeida, falando aí sobre essa redução histórica aqui no Amazonas. Kennedson, mas a gente sabe que na prática isso não é real. A sensação de insegurança é geral. Eu acho que desde o fim do programa Ronda no Bairro, eu não lembro nem quando foi a última vez que eu vi uma viatura da polícia circulando na rua onde eu moro que não seja em uma situação de crime, né? A gente não tem mais essa sensação, essa percepção, né? De essa segurança, percepção. de proteção. A gente não tem, a gente só vê realmente ali a polícia muitas vezes depois que o fato acontece, depois não existe uma prevenção. É, né? Porque não existe, foi sucateado todo o sistema e inclusive o sistema de inteligência. Então não há como você trabalhar em segurança pública se você não investir na inteligência, não estiver um passo à frente. E essa situação realmente não é uma realidade no estado do Amazonas. Agora, de novo, são números subnotificados. A delegacia funciona em horário comercial e fecha fim de semana e feriados. Não existe, não tem como registrar o BO. É lógico que sem registrar um boletim de ocorrência não vão ter números para registrar, para embasar esses dados da violência. Mas essa coletiva foi além, Karine, né? Eu me atentei em anotar ali alguns números, porque o governo do Amazonas, né, aprofundou aí nessa tentativa de vender um cenário fantasioso, porque eles anunciaram, inclusive hoje, que o estado teria atingido a menor taxa de homicídios dos últimos 19 anos. E que a gente nunca esteve tão seguro, a última vez que a gente esteve tão seguro como nós estamos hoje aqui no Amazonas, segundo o secretário de Segurança Pública, foi há 25 anos atrás. Karine, eu tenho certeza que há 25 anos atrás você não andava nas ruas aqui da nossa capital com o medo que você anda hoje. De forma alguma. Não, gente, primeiro que era uma outra realidade, com certeza não tinha o número de habitantes que existem agora, mas de novo, são números subnotificados. Você não tem como registrar, o número não vai sair lá no registro deles da segurança pública, isso é claro. E agora a gente está falando, gente, só para colocar uma aspas aqui nesse assunto, que ele é muito mais abrangente do que a gente próprio está falando sobre capital. Porque a gente está falando do estado do Amazonas, 62 municípios do nosso estado. A gente fala sobre uma percepção capital, mas no interior, o fato é que a segurança piorou demais, gente. Você imagina você morar... Pois é, né? você imagina você morar em flutuantes, você temer que piratas dos rios invadam ali as suas casas. Até o próprio terminal agrícola que faz esse transporte fluvial já notificou até o governo federal por cargas furtadas por piratas dos rios. Você imagina o quanto está terrível. É terrível. A gente tem pelo menos mais de 7 organizações internacionais atuando no estado do Amazonas, inclusive cartel italiano lavando dinheiro na Amazônia, segundo dados científicos. Então, a gente tem falado sobre capital, mas o interior do estado do Amazonas, meu Deus. Sem dúvida alguma. Vamos lembrar do caso de Envira, gente. 20 mil habitantes, se eu não me engano. Eu já esqueci por aí, né? E eram o quê? 3 ou 4 policiais para comandar toda aquele município. E a cidade ficou à mercê da bandidagem. Facção criminosa tocou fogo em tudo, fez uma represália contra uma ação da polícia e é isso aí. E quem manda são eles e acabou. O prefeito teve que pedir, pelo amor de Deus, para que parassem com aquela ação. E esse desrespeito, eu acho que a gente pode usar essa palavra, Karine, principalmente se refere àquelas famílias que hoje estão enlutadas, porque o governo foi muito além ao afirmar que reduziu em mais de 31% os casos de feminicídio em todo o Amazonas e em 47% aqui na nossa capital. E aí, Karine, como é que houve essa redução? Como é que teve essa redução? Se diariamente a gente vem noticiando, todos os jornais, não somente aqui no Amazonas, no Brasil como um todo, a gente vem registrando uma alta nesse número de crimes. E vale a gente reforçar, Karine, que mesmo com esse alto número de crimes de violência praticada contra nós, mulheres,
mulheres, a gente só tem hoje 2 delegacias especializadas, né? Que, por exemplo, também de todas as delegacias, para uma mulher que, Deus o livre, né, acaba sofrendo uma agressão durante o fim de semana, ela só tem 2 opções. Ou ela se dirige até a rotatória do Eldorado no Parque 10 para registrar o boletim de ocorrência, ou ela atravessa a cidade, dependendo da zona na qual ela mora, e ela vai até a zona leste de Manaus, na Cidade de Deus, é onde tem a outra especializada aí para que seja registrado um caso de agressão, de pedido de proteção, Karime. São casos que infelizmente crescem diariamente, mas muitas vezes essas mulheres, essas famílias não têm como sequer registrar um boletim de ocorrência, porque as orientações, muitas vezes, quando você chega numa delegacia, é que você faça o registro online. E aí a gente embarga em outro ponto de dificuldade. Aqui na nossa capital, Kennedson, nem todo mundo tem acesso à internet. No interior, a situação é ainda mais, ainda pior, é ainda mais revoltante. A gente tem uma taxa de analfabetismo virtual muito grande ainda aqui no nosso estado. E para você registrar, por exemplo, um boletim de ocorrência, você precisa ter acesso ao Gov. E tudo isso acaba dificultando. E aí, por isso, a gente pode ter subnotificações muito maiores do que essas que foram divulgadas pela gestão da segurança pública nessa sexta-feira. Inclusive, Karime, a gente conversou com o Coronel Amadeu Soares, ele que é especialista em segurança pública, já foi secretário aqui no Amazonas e falou pra gente sobre esses números. Vamos ouvir. Boa noite, Nathalie. Boa noite, os ouvintes da Rádio Mix. Nathalie, na verdade, isso daí é sempre o mais do mesmo. A verdade é que as corporações não conseguem cobrir todas as áreas da cidade, o roubo e o furto estão em alta. Essa história de redução de carro, redução de celular, isso daí é velho, já está divulgado há muito tempo. E eles ficam divulgando isso aí para tapar buraco, porque na verdade Manaus é a campeã nacional de roubos. Está publicado em vários sites isso daí. Então, na verdade, isso é um engodo, é para enganar a população, e a Secretaria de Segurança está descredibilizada a divulgar estatísticas, principalmente essas já manjadas. É a nossa opinião. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, a gente ouviu aí a fala do nosso especialista em segurança pública, o Coronel Amadeu Soares, falando aí sobre esses números apresentados pelo Coronel Vinícius Almeida, ele que é secretário de Segurança Pública aqui do Amazonas, onde ele anunciou que tivemos aí a maior redução de criminalidade do Amazonas nos últimos 25 anos, Karime. Só que a gente sabe que na prática não é bem assim, e se aqui na nossa capital tá difícil, nas regiões de fronteira a situação é ainda pior, porque a gente sabe, a gente faz fronteira com países, né, que são rotas do tráfico de drogas. Há muita droga Brasil, que entra Peru, no Brasil e para toda a Europa passa por aqui. É importante a gente ressaltar, é claro que sabemos que todo esse patrulhamento de fronteira é de responsabilidade do governo do estado, ou do governo federal, perdão. Mas há sim todo um trabalho do governo do estado que pode ser feito para coibir essa ação fácil que as facções criminosas viram aqui no estado do Amazonas. E principalmente há como cobrar e pedir o trabalho do governo federal. É uma ação que o governador deve fazer, deve pedir uma intervenção, deve pedir sim a ação do Exército para intensificar essa patrulha. Então são coisas que um governador de estado pode cobrar e pode vir sempre reivindicar do governo federal. Ações que a gente vê pelo menos, por exemplo, do estado do Rio de Janeiro. E aí, enfim, a gente vê uma cobrança de governos estaduais para o governo federal, mas essa ação nós não vimos. Estamos aí 8 anos de gestão de Wilson Lima e nós não vimos esse pedido. Segue, Nathalie. Exatamente, Karime. Como a gente não viu esse pedido, essa situação, foi levada aí, essa discussão foi levada pelo deputado federal Sidney Leite ao Congresso Federal para que seja solicitado aí um apoio, realmente uma intervenção das Forças de Segurança Federal aqui no Amazonas. Vamos ouvir aí o que disse o deputado Sidney Leite. Somos vizinhos dos maiores produtores de droga do mundo e o Amazonas virou corredor da droga, vista a facilidade com que o tráfico é exercido no estado do Amazonas. Lamentavelmente, a população tem que conviver com essa insegurança, com esse caos, fruto do desgoverno do senhor Wilson Lima. E vamos continuar nessa luta para que o governo federal faça
a intervenção com maior brevidade possível na segurança pública. Já visto, a população amazonense não merece conviver com esse caos que a gente vive hoje, com a insegurança pública em todos os locais do estado do Amazonas. 18 horas. Karine, Kennedy e ouvintes, a gente ouviu aí a fala do deputado federal Sidney Leite. E aí, Karine, contestando todos esses dados, com o apoio do repórter André Meirelles, a gente foi para as ruas para ouvir aí dos nossos ouvintes, para ouvir da população que acompanha o programa 18 horas sobre essa sensação de segurança aqui no Amazonas. A gente vai ouvir agora o que os nossos ouvintes acham aí desses dados apresentados pelo governo do estado. Vamos conferir. Karen Félix. Eu não acho boa, eu acho que precisa muito melhorar. Acho que tem muita gente que tem mais medo da segurança do que da própria bandidagem. Não sei se é por conta da abordagem, não sei se é por conta de tudo que a gente está vivendo, que é muito perigoso. Mas hoje a gente, como cidadão, a gente desconfia até de quem está aqui para proteger a gente. Não sei se isso é uma cultura que está sendo gerada, mas precisa muito melhorar. Marivalda Santos. A gente anda assim com medo toda hora. Eu sou uma que eu não ando a pé em lugar nenhum, porque eu tenho medo, principalmente no centro, eu não vou. Entendeu? Vou ser abordada a qualquer hora, ser atacada. Nossa segurança é péssima. A Jana com esse trauma. Lá em casa todo mundo. Todo mundo. Meu nome é Paulo Castro. Só acreditam que o investimento tá bom, só que dá falta gerenciar mais. Gerenciamento, exatamente. Achar os pontos de risco, os locais onde são mais críticos e atacar. Porque todo mundo sabe onde estão os problemas. Só que ninguém vai lá e mexe, né? Daniele Rodrigues. Tá uma droga, porque a gente sai de casa, a gente é assaltado. Se a gente não pode andar com o celular, não pode andar com as nossas bolsas. De tudo, qualquer coisa, a gente tem mais de medo de uma moto, alguma coisa. Pra mim, a segurança tá péssima. Ela Nogueira. No bairro que eu moro, não. Porque tem bandido, a gente é assaltada quase todo dia. Meu nome é Rosa Souza. Tem viatura, não tem, mano, não tem. Nós somos esquecidos, a população é esquecida nessa área aí. Suelen Serrão. Se sente 100% segura o tempo todo? O tempo todo não, é raro. Principalmente nas paradas dos ônibus. E também principalmente para quem faz faculdade à noite. É um perigo. Principalmente ali na Leonardo Malcher. Tem uma parada de ônibus, é meio deserto ali. Eu sinto 100% segura a segurança daqui de Manaus. O que você sente falta lá nessas paradas de ônibus? A presença de policiais. 18 horas. Karine, Kennedy e ouvintes, a gente ouviu aí, né, a fala dos nossos ouvintes, das pessoas que estão nas ruas, que acompanham o programa 18 horas. E apesar dos números oficiais, a realidade percebida pela população, Karine, é bem diferente. Nas ruas, o que a gente ouviu foi relatos de medo, insegurança. E ainda falando de temas, né, envolvendo a segurança pública aqui no Amazonas, Karine, outra situação que chamou bastante a atenção nessa sexta-feira é que o governo do estado, né, foi condenado aí pelo juiz Jânio Tamu Taqueca, da comarca de Caruauari, condenou aí o governo do Amazonas ao pagamento imediato de um auxílio fardamento a um policial militar, Karine. A gente sabe que só foi uma decisão. Mas abre precedente. Exato. A gente tem milhares de policiais que estão tirando dinheiro do próprio bolso para ter o fardamento, para ter a dignidade mínima para estar nas ruas oferecendo a segurança para todos nós. Exato. Então eu acho que eu separei esse trecho. A gente não poderia deixar de falar sobre isso, dessa situação, porque eles estão nas ruas muitas vezes trabalhando debaixo de sol, de chuva, com a data base atrasada há mais de 3 anos, sem fardamento. A situação dos policiais militares aqui no Amazonas também é bastante complicada. Sem dúvida alguma. É
precária. Então a gente segue aqui falando e agradecendo e reconhecendo o trabalho honrado de homens e mulheres que trabalham na segurança pública do estado do Amazonas, que estão fazendo, digamos assim, estão fazendo milagres com o que tem, com a falta de apoio, com a falta de estrutura, com a falta de suporte, com a falta de dinheiro para trabalhar a segurança pública do estado do Amazonas. A gente sabe que esses agentes são valiosíssimos e que eles sim merecem todo o nosso respeito e todo o nosso apoio. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. Agora mudando um pouquinho de assunto aqui no 18 horas, porque o Ministério da Previdência Social, ele concluiu que estados e municípios serão responsáveis por cobrir aqueles rombos aos fundos da Previdência, Karime, como a gente tinha noticiado aqui no 18 horas, e caso tenham prejuízo em investimentos feitos nesses títulos vendidos pelo Banco Master. Os governos estaduais e municipais investiram cerca de 1,86 bilhões de reais nos fundos da instituição financeira que foi liquidada pelo Banco Central. Ou seja, agora, né, a responsabilidade cai para estados e municípios. Aqui no Amazonas, a Amazonprev aplicou 50 milhões de reais no Banco Master. E com a medida, os estados e municípios são os responsáveis diretos por garantir o pagamento de aposentadorias e pensões de seus servidores. 18 horas. A cesta básica fechou 2025 mais barata em Manaus. Em dezembro, a queda foi de 1,43% em relação a novembro, segundo a pesquisa do DIESER, o Departamento Intersindical de Estética e Estudos Socioeconômicos, com base nos dados da Companhia Nacional de Abastecimento. E segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, esse valor aí caiu. Mas será, Kenneth, que essa queda já deu para sentir no bolso de quem faz compras toda semana no supermercado? Quem traz os detalhes pra gente é a repórter Odiné Araújo. Odiné, então, dá para festejar com essa notícia ou não? Bom, ainda é cedo para comemorar, mas pelo menos os números trazem um pequeno alívio e alguma esperança de que continue baixando, né? A cesta básica em Manaus caiu 1,43% em dezembro e fechou o mês custando pouco mais de R$620, segundo pesquisa do DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, em parceria com a CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. A economista Denise Cassama explica que a queda no valor da cesta básica no final do ano passado é resultado dos chamados estoques regulares, que funcionam assim. Quando o preço dos alimentos está baixo, os revendedores de alimentos compram bastante para manter a oferta de alimentos tanto na baixa quanto na alta temporada. E com a recuperação da produção de alimentos em 2025, isso após desastres como a enchente do Rio Grande do Sul e queimadas no Centro-Oeste em 2024, além do próprio tarifaço dos Estados Unidos sobre o Brasil em 2025, a oferta de alimentos aumentou no país. Com isso, os empresários fizeram estoques regulares, segundo a economista Denise Cassama. O Amazonas está com estoques reguladores em alta, conseguiu segurar aí o preço dos itens principais da cesta básica. A maior oferta de alimentos também empurra o preço para baixo. Então, por isso a gente teve esse cenário, não é uma queda significativa, porque realmente trabalha com essas duas variáveis, né? Se tivesse uma ao contrário dos países que estão mais próximos das zonas agrícolas, que não trabalham tanto com essa questão de estoques reguladores, porque a logística ela é mais direta. Bom, com a queda no preço da cesta básica em dezembro, o trabalhador que ganha o salário mínimo precisou de menos horas de trabalho em dezembro para comprar os alimentos básicos. Foram menos de 90 horas contra mais de 91 horas no mês de novembro. Mesmo assim, a cesta ainda consome mais de 44% da renda líquida do trabalhador manauara. Alguns produtos ajudaram nessa queda, como o tomate, a banana, o leite, o óleo e o pão francês, que ficaram mais baratos. Em compensação, itens que não saem da mesa, como feijão, café, carne e arroz, subiram de preço. Mas no cenário nacional, Manaus aparece entre as capitais com maior queda no valor da cesta, junto com outras cidades da região norte. Já São Paulo segue com a cesta básica mais cara de todo o país.
O Diese alerta, porém, que para bancar alimentação e outras despesas básicas, o salário mínimo ideal hoje deveria passar dos R$7.000, uma realidade ainda bem distante do bolso do brasileiro, não é? Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Gente, a gente vai falar agora sobre um assunto que é muito importante para que você também tome ele como um alerta, né, Karine? É verdade. Porque muita gente quer cuidar da saúde e tudo bem, vale a pena, é o assunto do momento. Só que olha só, gente, a Polícia Civil, ela desmontou um esquema perigoso e ilegal que vinha colocando a saúde de muita gente em risco aqui na nossa cidade. 2 mulheres, elas foram presas, suspeitas de comercializar e aplicar medicamentos de uso controlado sem qualquer habilitação profissional. Isso é muito grave, o alerta é grave sim, não é, Kennedy? Entre elas está uma veterinária que aplicava Monjaro, aquelas canetas de emagrecimento. A repórter Vanessa Lima está com esse assunto e conta mais detalhes ao vivo agora pra gente do 18 horas. Então, Vanessa, vamos lá. Durante a operação foram apreendidos materiais para aplicações injetáveis, documentos e equipamentos eletrônicos. Isso, Vanessa, conta mais. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Kenneth. Boa noite aos nossos ouvintes. Isso mesmo, a Operação Protocolo Paralelo, que aconteceu no bairro Novo Israel, na zona norte de Manaus, mostrou que o que deveria ser um trabalho dedicado aos cuidados dos animais acabou se transformando em um esquema perigoso. E o centro dessa história é uma veterinária que, segundo as investigações conduzidas pelo 18º Distrito Integrado de Polícia, montou uma espécie de consultório clandestino. Essa veterinária, ela emitia receitas que serviam para adquirir remédios de tarja preta e outros medicamentos de uso restrito, que depois eram revendidos e aplicados em pessoas sem qualquer acompanhamento médico. O delegado Rodolfo Santana explicou a operação em coletiva. Vamos ouvi-lo. A gente investigou e chegou à conclusão de que a pessoa que prescrevia esses medicamentos injetáveis era uma médica veterinária. Ela prescrevia botava o número do CRMV dela, mas na etiqueta aparecia somente o CRM. E com isso ela vendia já porcionado a Tizerpatida juntamente com esses outros injetáveis. A gente pediu 3 buscas, 3 prisões, nós conseguimos com êxito encontrar todos os medicamentos. As pessoas os envolvidos estão presos. Nós pedimos a prisão temporária, as pessoas vão responder por organização criminosa, por prática ilegal da medicina e falsidade ideológica e crime contra a saúde pública. 18 horas. Karime, nessa clínica clandestina, como você comentou, tinham medicamentos controlados, além de kits completos para aplicação de injetáveis, como seringas e agulhas. Também foram apreendidos carimbos, receituários e equipamentos eletrônicos com registros de movimentação financeira e as conversas com os clientes. Todo esse material agora passa por perícia para identificar a origem das substâncias e verificar se houve adulteração. E como explicou o delegado, os envolvidos foram indiciados por exercício ilegal da medicina, falsidade ideológica, associação criminosa e crimes contra a saúde pública. Agora, eles seguem para a audiência de custódia e ficam à disposição da justiça. Enquanto isso, a Polícia Civil continua investigando para descobrir se farmácias ou outros profissionais também colaboravam com esse fornecimento e, ou seja, essa história ainda não acabou e ainda pode revelar um esquema maior do que eles estavam vendo desde o início. Muito sério, muito grave esse alerta, toda essa prisão. Muito obrigada, Vanessa Lima. Você acompanha pra gente qualquer atualização você traz. Trago as novidades pra gente. Muito obrigada, da Vanessa Lima. Você está ouvindo 18 horas. Política. Agora em Manaus, 6 horas e 38 minutos. Você segue acompanhando os 18 horas até as 7 da noite. Vamos agora com política, com Kennedy Paz e Nathalie Moraes, que volta a conversar ao vivo com a gente. Nathalie, então, pelo menos 10 secretários municipais devem deixar os cargos até o dia 4 de abril, que é o prazo para disputar as eleições. O que muda nesse cenário pra gente, Nathalie Moraes? Mais uma vez, boa noite, Karime, Kennedy, para todos que nos acompanham aqui no programa 18 horas. Karime, muda
pergunta, porque muita gente está deixando realmente as suas secretarias e dizendo: eleições, estou chegando. Entre os nomes mais... Como é que mais... fica agora, gente? Entre os nomes mais comentados, Kennedson Paes, eu separei aqui Marcos Rota, né? Secretário-chefe da Casa Civil, que já explicitamente o prefeito já falou sobre essa situação. Senado. É a indicação dele para o Senado. E o secretário municipal de limpeza urbana, o Sabá Reis, que deixou o Avante e deve aí ser candidato a deputado federal. Olha também aí, com o apoio do prefeito Davi Almeida. Outro nome bastante importante do secretário municipal, que já tem data marcada para sair, é o titular da pasta da mulher. Eu tô falando aí, né, do secretário de assistência social aqui da nossa capital, o Saulo Viana. Ele que é deputado federal, então ele realmente deve tentar aí uma reeleição. Muita gente até falou do nome dele. Será que ele viria como vice do Omar e tudo? Mas até agora esse martelo não foi batido ainda, mas ele é um dos nomes que devem deixar. E outros nomes circulam aí, Karime, porque muitos das pessoas envolvidas ali no secretariado já foram vereadores. Então muita gente acredita que eles devem tentar mais uma vez uma vaguinha, só que dessa vez na Assembleia Legislativa. Aí tem pelo menos 8 nomes, entre eles secretário de Trabalho e Desenvolvimento. Eu tô falando aí do François, Wallace Oliveira da Secretaria de Ouvidoria, Alonso Oliveira da Secretaria de Trabalho, Tony Medeiros, que também já foi deputado estadual e hoje está atuando dentro de secretaria aqui no município, aqui na nossa capital, Gender Lobato, né, que é o secretário de Cultura aqui da nossa capital, Jesus Alves, secretário de Habitação. Então todos eles estariam ali com os dias contados para tentar aí uma vaguinha nas eleições no mês de outubro. Tá certo. Kennedson, depois de mais de 25 anos de negociações, a União Europeia aprovou o acordo comercial com o Mercosul. Na prática, aqui pra gente, pro Brasil, pro Amazonas, o que a gente pode esperar com isso? Então, esse tratado, pra gente ser bem objetivo sobre esse assunto, que ele é um pouco mais técnico, mas a gente vai facilitar o entendimento para todo mundo. Esse tratado, ele vai ampliar o acesso a um dos mercados mais ricos e exigentes do mundo, reduzir barreiras para poder ter aquele processo de exportações e fortalece também a indústria nacional e coloca regiões estratégicas, como é o caso daqui do estado do Amazonas, a nossa Zona Franca de Manaus, nesse radar global de negócios, investimentos e também tecnologia. A União Europeia confirmou essa aprovação política do Acordo Livre Comércio com o Mercosul, criando essa maior zona livre de comércio do mundo. E essa decisão foi publicada pelo Chipre, que exerce a presidência rotativa pelo bloco europeu, após essa ampla maioria dos 27 países membros formalizar esse apoio tratado. O presidente Lula ainda há pouco tinha comentado, escrevido na sua rede social X, antigo Twitter, a seguinte frase, vamos ouvi-lo: dia histórico para o multilateralismo, após 25 anos de negociação, foi aprovado o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, um dos maiores tratados de livre comércio do mundo. A decisão chancelada pelo lado europeu, ela une dois blocos que juntos somam 718 milhões de pessoas e um PIB de 22,4 trilhões de reais, ou seja, é uma abertura de comércio para todo mundo, vai ter muito desconto nas exportações brasileiras, então o Brasil se torna muito mais competitivo nesse processo de exportações. Lembrando que a gente teve o tarifaço do Trump, sim. E já deu aquela estremecida, e agora essas taxas de exportações diminuirão mais de 90%. Então, com certeza, o Brasil está muito bem posicionado nesse livre comércio e agora vai ser o momento de a gente aproveitar as oportunidades para poder expandir os nossos negócios, como agronegócio, produtos tecnológicos, produtos da nossa Zona Franca de Manaus, por que não produtos medicinais, produtos também da nossa Amazônia, né? Então é um leque de oportunidades e que agora vai ter muito investimento internacional europeu envolvido. Maravilha, Nathalie. Vamos falar de carnaval, né? Carnaval está se aproximando e em Brasília tem um projeto de lei que quer proibir imagens consideradas desrespeitosas à fé cristã em desfiles carnavalescos, né? Aquelas imagens, aquelas situações, alegorias, coreografias que de uma forma ou de outra acabam desrespeitando a fé católica. Conta pra gente como é que tá essa situação. Então, Karime, esse projeto é um projeto que tá dando o que falar, principalmente
principalmente nas redes sociais, porque muita gente está dizendo que ele está indo além da discussão religiosa e está tocando diretamente em princípios constitucionais, como a liberdade da expressão artística e da laicalidade do Estado, né? Porque esse projeto de lei tenta proibir ali a utilização de imagens sacras, símbolos religiosos e até representações consideradas satânicas, né? Isso porque nos últimos anos a gente vem vendo, principalmente num dos principais desfiles do Brasil, tanto na Sapucaí quanto no Morumbi, e aqui em Manaus a gente também já viu algumas vezes a representação, por exemplo, da Santa Ceia, né? De situações realmente que... Jesus travestido. Jesus Cristo travestido, e são sempre situações vexatórias ou que tiram algum tipo de piada da fé católica. Exato, Karine. E aí o que acontece, né? Aí as penalidades previstas nesse projeto chamam a atenção pelo rigor, porque são multas que, segundo, né, muitos dos internautas têm julgado como muito elevadas, suspensão de atividades de escolas de samba e organizações culturais, além, inclusive, de uma possibilidade de fiscalização ampla por diversos órgãos públicos, o que impediria até mesmo escolas que pretendem levar essa temática, por exemplo, de serem proibidas de entrar na avenida. E aí esse projeto também resgata ali algumas polêmicas históricas, como o desfile da Beija-Flor de 1989, que provocou uma forte reação dos setores religiosos, mas entrou para a história como um marco da liberdade criativa do carnaval. Foi do Joãozinho 30. Eu lembrei dessa situação. Foi assim, ele colocou o Cristo Redentor, uma imagem do Cristo Redentor, que era um carro alegórico. A diocese, a fé cristã, claro, os bispos, né, a diocese proibiu a imagem de Jesus Cristo, a imagem do Corcovado, do Cristo Redentor no desfile. E na frente tinha uma ala lá, existia todo um porquê, ala, acho que era das minorias. Acontece que ele foi proibido, daí ele colocou essa imagem de Corcovado debaixo de saco plásticos pretos e escreveu uma frase: mesmo proibido, aqui estou eu, aqui estamos nós, alguma coisa assim. Ficou emblemática pela criatividade. Joãozinho 30, claro, um ícone do carnaval brasileiro, né? E, enfim, foi um desfile emblemático, ficou conhecido, mas ele obedeceu à determinação. Mas muita gente voltou, claro, assim como você, lembrou a lembrar dessa situação. E a discussão agora, principalmente nas redes sociais, é se o Congresso deve regulamentar esse projeto de lei ou se vai ter uma conciliação ali entre o respeito, a fé, a preservação de identidade cultural, a democracia do carnaval brasileiro, mais ou menos isso aí, Karine. E você segue acompanhando Com certeza, para trazer as novidades. Tá certo, Kennethson, vamos lá. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao Supremo Tribunal Federal que ele possa reduzir uma eventual pena com a leitura do livro Ainda Estou Aqui, que é sobre ditadura, um livro vencedor do Oscar. Então, esse é um assunto muito delicado, principalmente pro presidente Jair Bolsonaro, né, Karine? Quando fala sobre ditadura militar, é um dos o calcanhar de Aquiles dele, porque em vários momentos ele elogiou a época da ditadura militar. E aí esse pedido tem alguns itens, como o Smart TV, a remissão da pena por uma leitura e também assistência religiosa, que mostra que o ex-presidente ele passa a operar dentro do sistema e não mais contra ele. E não é um gesto de quem espera uma reversão dessa situação de uma forma rápida, porque é claro que isso não vai acontecer, mas quem entende de tempo judicial não joga a favor dele, mas sim a gente consegue entender, Karime, que antes das eleições nada disso vai mudar, pelo menos é o que está aparecendo. Juridicamente esse pedido ele é legal, só que ele não é automático. A defesa de Jair Bolsonaro solicitou ao STF esses 3 pontos centrais e, além disso, o STF ele respondeu de forma muito direta e técnica que a Procuradoria-Geral da República ela só deve tomar qualquer iniciativa dando ao STF pelo menos 5 dias de antecedência para poder definir qualquer situação a respeito sobre isso. Ou seja, é um pedido que é jurídico, tem pauta jurídica, tem um precedente, só que não é liberado de forma automática e, além disso, também vai ter que cumprir alguns outros requisitos. Mais os detalhes, é claro, sobre essa situação, Karime, a gente vai trazer no nosso 18 horas, @18horasnews no Instagram e também ao longo da nossa programação na próxima semana. Tá ótimo. Kennethson Paz e Nathalie Moraes, muito obrigada pelo bloco de política. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h48. Vamos saber como é que está o trânsito com o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Trânsito.
Muito boa noite mais uma vez para você, Karime, Kennedson, aos ouvintes ligados aqui na 100.7. Vamos de trânsito pela Avenida Torquato Tapajós, porque a situação tá complicada por aqui. Bem no comecinho do programa a gente falou que estava chegando na Avenida Torquato Tapajós, nesse sentido volta para casa, né, sentido centro-bairro. E a gente ainda tava no comecinho, mas quando chegou ali, bem mais lá na frente, passando da Hansons, a gente viu que o trânsito tava complicado. Então a gente percorreu por todo o trânsito da Avenida e durante essa pela Avenida Tapajós a gente encontrou algumas situações, carros que foram ficando em pane mecânicas, mas os próprios condutores tiraram ali do local, um carro que acabou colidindo com um poste, mas só danos materiais. Isso aconteceu bem lá na frente, ali passando da Igreja Nova Batista, ali próximo da empresa Paraguardá. Então o trânsito está bastante complicado por aqui, congestionado, e isso vai desde o começo agora da Torquato Tapajós até ali próximo da entrada do aeroporto. Então, se puder evitar o trânsito, ou melhor, o percurso ali, né, pela Avenida Torquato Tapajós, procurar uma rota alternativa. Muito obrigada pelas Volto com vocês. Obrigada, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos saber agora a previsão do tempo com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Sexta-feira nublada com pancadas de chuvas fortes e passageiras por toda a cidade. A previsão para a noite indica um céu parcialmente nublado e uma chance de chuva de 20%. Ou seja, não é certeza de chuva, mas existe a possibilidade de pancadas isoladas pela capital. E agora, a previsão do tempo para o fim de semana, 10 e 11 de janeiro, sábado e domingo. Segundo o Clima Tempo, o sábado começa com uma manhã parcialmente ensolarada, mas ao longo da tarde o céu fica bastante nublado e temos chance moderada de chuva que pode se estender até a noite. O resumo do termômetro. A temperatura no sábado varia entre mínima de 25 e máxima de 30 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 71 a 96%. Agora o domingo. O domingo começa com sol tímido entre nuvens carregadas e à tarde temos previsão de chuvas leves e rápidas. A noite permanece bastante nublada e a chance de chuva continua, mas para pancadas de chuva leve ou um sereno mais forte para encerrar o nosso fim de semana. Resumo do termômetro. A temperatura nesse domingo varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus. Mix. Os rios que cortam o Amazonas apresentam estabilidade nos níveis em Manaus e Manacapuru neste início de 2026. Quem traz pra gente os detalhes é a repórter Odinera Araújo. Os principais rios que passam por Manaus e Manacapuru seguem em situação de estabilidade. É o que apontou o primeiro boletim hidrológico da Bacia do Amazonas de 2026, divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil. Em Manaus, o Rio Negro desacelerou o ritmo de subida, mas permanece dentro do normal para essa época do ano. Hoje, o nível está em 22 metros e 5 centímetros. Já em Manacapuru, o Rio Solimões também apresenta estabilidade após um período de descida registrado nas últimas semanas. No Alto Solimões, por exemplo, a previsão é de mais chuva acima da média nas próximas semanas, o que pode favorecer a retomada do processo de enchente, que é muito comum nesse período. Segundo o pesquisador André Martinelli, gerente de Hidrologia e Gestão Territorial do Serviço Geológico do Brasil no Amazonas, esse comportamento está diretamente ligado às chuvas recentes na região. O que a gente observou nessa última semana foi a permanência de toda a bacia em níveis dentro do esperado para a época. Isso já vem ocorrendo nos últimos meses e a única coisa que chama a atenção, apesar de estar tudo dentro do esperado para a época, foi o ocorrido em Tabatinga. Essa última semana consolidou aí essa descida de 30 dias que houve em Tabatinga, que, como falado no boletim, ia terminar e terminou de fato. Hoje, por exemplo, já se iniciou a retomada do processo de enchente lá, replicando o que estava ocorrendo já há 5 dias em Iquitos. Então, o que se espera agora é que
se retome o processo de enchente depois desse evento pontual aí de 30 dias de descidas. Em outras regiões da bacia amazônica, a situação varia. Enquanto o Rio Madeira segue em enchente com níveis elevados, o Rio Branco continua em vazante, exigindo atenção, de acordo com o pesquisador André Martinelli. Essas descidas elas foram ocasionadas por um déficit de precipitação, principalmente ao longo dos 2 últimos meses, intensificado no mês de dezembro, que realmente trouxe uma anomalia negativa forte para os formadores do Solimões e do Negro. E isso é que causou essa descida aí na ordem de 3 metros observada em Tabatinga e que trouxe aí consequências para as outras bacias adjusantes, né? Como por exemplo Manaus, que teve um processo de enchente estabilizado, interrompido, né? No geral, os dados indicam que os rios seguem próximos das médias históricas. O monitoramento é feito diariamente por estações espalhadas pela Amazônia, garantindo alerta e prevenção para a população ribeirinha. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Começou a valer a partir de hoje a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação. A medida foi assinada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho. A medida vai isentar bons condutores de realizar exames presenciais para a renovação do documento. Além disso, Kennedy, também não haverá pagamentos de taxas. Segundo o Ministério dos Transportes, o processo de renovação automática é 100% digital pelo sistema Senatran. 18 horas. O ano letivo está prestes a começar para os alunos da rede municipal de ensino aqui em Manaus e várias escolas estão sendo revitalizadas para receber os alunos em fevereiro. E uma dessas escolas é a João Alfredo, que fica no bairro da Paz, na zona oeste de Manaus. O repórter André Meirelles esteve no local durante a entrega do colégio. Tem os detalhes pra gente. Vamos ouvir. Boa noite, André. Estamos aqui em mais uma reinauguração de uma escola totalmente revitalizada. A gente está falando da Escola Municipal João Alfredo, aqui no bairro da Paz, na zona oeste da capital amazonense. Essa escola recebeu aí uma outra paginação, tá pintada, tá restaurada e já vai servir aqui para esse ano letivo de 2026, que espera e aguarda mais de 480 alunos do 5º ao 9º ano, como explica pra gente o prefeito de Manaus, Davi Almeida. O ano letivo começa no dia 5 de fevereiro e essas estruturas precisam ser todas inauguradas. Então, nós vamos fazer essas inaugurações até o dia 5 de fevereiro. O prefeito também reforçou que nesse ano de 2026 o passe livre estudantil para a rede municipal continua. Olha, o passe livre estudantil municipal está assegurado. As tratativas com o governo do estado estão sendo feitas, né? Precisa ser feita uma correção do ano passado e a renovação para esse ano. Eu acredito que o governo vai fazer essa renovação para o bem dos alunos da rede estadual. Com relação aos alunos da rede municipal, estão assegurados a gratuidade do passe livre estudantil no transporte coletivo de Manaus. Não teremos aumento da tarifa do transporte coletivo para a população esse ano, assegurado pela população. Então, é esse trabalho que a gente está fazendo. E a matrícula e rematrícula para o ano letivo de 2026 continua no site da CEMED ou presencialmente nas escolas, na secretaria, até o dia 25 de janeiro. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E hoje, sextou, tá na hora de a gente conferir qual que é a agenda do final de semana com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Se o ano mal começou e você já está sentindo aquele chamado de um pagodinho, segura porque o sábado vem carregado de festa. A primeira parada do dia já começa cedo, hein? Às 5 da tarde com o Do Nada Um Pagode do Wendel Pinheiro tomando conta do Largo São Sebastião. O evento, que já virou tradição, é gratuito e é o esquenta perfeito para quem quer entrar no clima das festas do centro. Logo depois, ainda no sábado, às 6 da tarde, o clima esquenta de vez no Pagode do Quilombo de São Benedito, que realiza o primeiro grito de Carnaval 2026. E o melhor, totalmente gratuito. A programação vem com aquele samba raiz, trazendo o grupo de samba do Quilombo e Rosivaldo Menestrel e os Metais de Olinda.
E para quem já tá ansioso pros bloquinhos carnavalescos, a partir das 5 da tarde começa também o Bloco da Pimentosa 2026 no SESI, Clube do Trabalhador na Zona Leste. A festa promete várias atrações e aquele clima de pré-carnaval que só a Pimentosa sabe entregar. Os ingressos já estão à venda no site do Simpla. E para fechar o sábado com chave neon, glitter e batida eletrônica, às 10 da noite começa o The Onda Summer Electro Hits Manaus no Red Dog Pub na Rua Rio Içá. É a proposta perfeita para quem quer curtir um eletrônico. Os ingressos estão à venda no site do Simpla e na bilheteria do evento. Ou seja, o sábado tá lotado de evento, tem pagode, tem carnaval, tem electro hits e tem você escolhendo aonde vai brilhar. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Amazonas informou hoje um número que deve preocupar as famílias do estado. O número de registros de violações aos direitos da pessoa idosa aumentou 38% em 2025 em comparação ao ano anterior. Foram nada menos que 5,8 mil ocorrências no ano passado, 1.547 a mais do que em 2024. A maioria de casos de negligência, situações de vulnerabilidade e risco social, mas há muitos registros de violência psicológica, física, financeira, sexual, intimidação e abandono. E a maioria das vítimas é de mulheres entre 60 e 69 anos. Os números são estarrecedores para quem respeita os mais velhos e forçam a lembrar que maus tratos a idosos são crimes previstos no Estatuto do Idoso, com penas de 2 a 7 anos se houver lesão corporal grave. E também a cobrar do sistema de justiça do Estado a garantia de que os criminosos não fiquem impunes. 18 horas. 7 em ponto. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Semana que vem estamos juntos novamente a partir das 6 da tarde aqui no programa 18 horas. Um beijo, até segunda-feira. Boa noite, Kenneth Paz. Boa noite, Karime. Boa noite a todos que acompanharam o 18 horas de hoje. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais no @18horasnews. Você ouviu 18 horas.